então essa é uma continuação da aula passada, onde a gente trabalhou a ordem de grandeza, e aqui a gente vai fazer algumas questões de vestibular. Eu trouxe aqui para nós então a questão número 1, né? A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No vestibular 2000 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foram inscritos 8.868 candidatos para prestarem o exame. São candidatos de todo o país que disputam vagas para os cursos de administração, agronomia, ciências agrícolas, ciências biológicas, ciências econômicas, economia doméstica, educação física, engenharia agrícola, engenharia de agrimensura, engenharia de alimentos, engenharia florestal, engenharia química, física, geologia, matemática, medicina veterinária, química e zootécnica. Considerando a notícia acima, pode-se afirmar que a ordem de grandeza do número de candidatos ao vestibular 2000 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é de... Bom, então uma questão bem simples, ele me pede apenas a ordem de grandeza no número de candidatos, né? O número de candidatos está aqui em cima, 8.868. Então, para eu conseguir a ordem de grandeza, eu vou primeiramente transformar esse número em notação científica. Então vamos trabalhar a vírgula aqui, pulando 1, 2, 3 vezes para a esquerda, né? Então eu vou ficar com aproximadamente 8,8, né? Vezes 10. Eu pulei 1, 2, 3 vezes para a esquerda, aumento 3 unidades. Pronto, já transformei em notação científica. Agora o que eu vou fazer? Eu vou comparar o meu M, para ver se ele é maior ou menor que a média das potências, né? O 3,16. Bom, 8,8 aqui, ó, é maior que 3,16. Quando é maior que 3,16, a regrinha me diz que a ordem de grandeza vai ser o meu expoente n mais 1. Nesse caso, como eu tenho 10 na 3, né, eu vou ficar então com mais 1, 10 na 4. Então ficou a resposta letra D para a questão número 1 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então vamos dar uma apagada aqui e vamos para a próxima questão. Bom, então vamos para a questão de número 2, Cefete. Uma pessoa percebeu que durante 10 anos, para acender o seu aquecedor, consumiu uma caixa de palitos de fósforo a cada mês. Cada caixa apresenta em média 40 palitos. A ordem de grandeza do número de palitos consumidos ao final dos 10 anos é... Bom, se um ano tem 12 meses, multiplicado por 10, eu vou ter 120. Mas eu consumia 40 palitos a cada mês. Então eu vou multiplicar por 40 e vai me dar 4.800. Ele quer a ordem de grandeza do número de palitos. Eu já tenho o número de palitos aqui, ó, 4.800. Eu tirar a ordem de grandeza, muito fácil, eu vou transformar, lembra, em notação científica, pulando a vírgula 1, 2, 3 vezes, eu vou ficar então com 4,8 vezes 10, pulei 1, 2, 3 vezes para a esquerda, aumento 3 unidades. Logo, eu tenho que o meu valor N é maior que 3,16. Se é maior que 3,16, a gente vai lembrar que a regrinha me diz que a ordem de grandeza é o meu expoente N mais 1. Então a minha resposta aqui vai ficar 10 na 4. Então, letra D, de novo, a letra D, 10 na 4 para a questão número 2. Até agora está bem fácil, vamos para a próxima questão. Questão número 3, Unirio. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho.
Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Manuel Bandeira. A ordem de grandeza do número de batidas que o coração humano dá em 1 minuto de alumbramento como este é... Bom, então a questão traz um poeminha do Manuel Bandeira e em seguida me pede a ordem de grandeza do número de batidas do coração humano. Bom, eu sei que mais ou menos um coração dá 60 batidas por minuto. Para eu tirar essa ordem de grandeza, então eu vou transformar em notação científica, pulando a vírgula uma vez para a esquerda. Vou ficar então com 6 vezes 10, pulei uma vez para a esquerda, aumento uma unidade. O 6, que é o meu valor m, é maior que 3,16. Então, de acordo com a regrinha, eu vou ter que adicionar ao meu expoente mais 1. Né? Como eu tenho 10 na 1, a minha resposta então vai ser 10 na 2, letra B. Lembrando que quando a gente trabalha com ordem de grandeza, não precisa ser o valor exato. Eu poderia, por exemplo, dizer que o coração humano dá 100 batidas por minuto. Ia ser a mesma coisa, eu pularia uma, duas vezes a vírgula, ficaria com 1 vezes 10 na 2. Como o meu m, então, nesse caso, seria menor que 3,16, eu teria a ordem de grandeza somente o meu expoente n. Como aqui eu tenho 10 na 2, a resposta também seria a letra B. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com ordem de grandeza, basta a gente ter um valor aproximado, eu não preciso saber exatamente quantas batidas um coração humano dá por minuto. Então, vamos para a próxima questão. Então, a questão de número 4, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O acelerador de íons pesados relativísticos de Brookhaven, Estados Unidos, foi inaugurado com a colisão entre dois núcleos de ouro, de átomos de ouro, liberando uma energia de 10 trilhões de elétrons-volt. Os cientistas esperam, em breve, elevar a energia a 40 trilhões de elétrons-volt para simular as condições do universo durante os primeiros microsegundos após o Big Bang. Ciência Hoje, setembro de 2000, essa matéria. Então, sabendo que 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules, a ordem de grandeza da energia em joules que se espera atingir em breve com o acelerador de Brookhaven é... Bom, então ele pede aqui para nós a ordem de grandeza da energia em joules que se espera atingir com o acelerador. Então, a energia que se espera atingir são 40 trilhões de elétrons-volt. Então, são 40 seguido de 12 zero. Eu já vou, é óbvio, aqui diminuir esse número, Então, isso aqui a gente já sabe fazer. Então, se eu tenho 12 zeros aqui, vou pular mais uma vez ainda. Então, se eu tenho esses 12 zeros, mais esse aqui 13, eu vou ficar com 4 vezes 10 na 13, Vou pular 13 vezes para a esquerda, vou aumentar 13 unidades. Então, eu tenho 4 vezes 10 na 13 elétrons-volt. Só que ele quer a ordem de energia dessa grandeza em joules. Ele quer em joules, ele não quer em elétrons-volt, ele quer em joules. E eu tenho aqui essa informação de que 1 elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. Olha, então eu sei que 1 elétron-volt equivale a essa quantidade em joules,
Eu posso montar aqui uma regrinha de 3 simples. Então, se 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 joules, 4 vezes 10 na 13 elétrons-volt vai ser igual a x joules, né? Então eu tenho aí uma regrinha de 3 simples, então a gente só vai multiplicar cruzado. Então 1 vezes x vai ser x, que é igual a 4 vezes 10 na 13, que multiplica 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, multiplicação de duas potências de base 10. Isso a gente já aprendeu. 4 vezes 1,6 vai me dar 6,4, que multiplica 10 elevado. Agora, eu vou multiplicar um expoente pelo outro? Não, né? Eu vou somar um expoente com o outro. Então, 13 mais menos 19. Então, eu vou ficar com menos 6. Então, o que eu consegui aqui? Eu consegui a energia em joules que se espera atingir com o acelerador de íons pesados relativísticos, né? Então, já tenho a energia em joules da qual ele quer saber a ordem de grandeza. Então, aqui ficou fácil, né? Que a gente tem um número m. Eu sei que esse número m é maior que 3,16. Então, eu vou acrescentar aqui o meu expoente, ó, mais 1. De acordo com a regrinha, eu acrescento mais 1. Menos 6 mais 1 vai me dar 10 elevado a menos 5. Resposta, então, letra D, para a questão número 4 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, vamos para a última questão. Bom, então a questão número 5, para finalizar aqui os nossos exercícios, uma questão do Enem. Vamos lá. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, rios, córregos e outros ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, a cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões de litros de água potável. Supondo que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de fritura através dos encanamentos e consomem 1.000 litros de óleo em frituras por semana, qual seria, em litros, a quantidade de água potável contaminada por semana nessa cidade? Bom, então eu tenho aqui informações de que 10 litros de óleo contaminam aproximadamente 10 milhões de litros de água. Então eu tenho essa relação. 10 aqui eu vou chamar de 10 na 1, porque 10 na 1 é 10. Né? Então 10 litros de óleo contaminam 10 milhões de litros de água potável. Se 10 litros de óleo contaminam 10 milhões de litros de água, 1.000 litros de óleo, que eu vou chamar de 10 na 3, contaminam X litros de água potável. E aqui eu tenho novamente uma regrinha de 3, uma regra de 3 simples. Então eu vou multiplicar cruzado. 10 na 1 vezes x vai dar 10 na 1 x, que é igual a 10 na 3, que multiplica 10 elevado a 7. Então vamos isolar o x. Eu vou passar esse 10 na 1 que está multiplicando, vou passar dividindo para o outro lado. Então vou ficar com 10 na 3, que multiplica 10 na 7, dividido por 10 elevado a 1. Então, meu x vai ficar, ó, tem uma multiplicação de potências de base 10, vou somar os expoentes. Então, 10 na 10, 3 mais 7, dividido por 10 na 1. Agora eu tenho uma divisão de potências de base 10, vou subtrair os expoentes. 10 menos 1 vai me dar resultado 10 na 9. Então, descartando 1.000 litros de óleo
através dos encanamentos, eu vou poluir aproximadamente 10 bilhões de litros de água potável. Então, para a questão número 5 do Enem, ficou a resposta letra E. E chegamos ao fim então dos nossos exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Se alguém não entendeu alguma coisa, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, que eu explico tudo que a gente resolveu aqui nessas questões de vestibular. Essa aula vai se encerrando por aqui e até a próxima.